Olá, meus amigos do Instagram, você que vai ver também esta entrevista dentro de instantes pelas outras redes, pelo Facebook, inclusive, nós estamos chegando nesta tarde de Sexta-feira Santa, uma data comemorada especialmente pelos cristãos em todo o mundo, uma data única, porque talvez seja a primeira vez na história da humanidade em que não se poderá frequentar os cultos presencialmente e também as pessoas não poderão ir às procissões nas ruas e avenidas de todo o mundo, né? É um fato único em função do coronavírus, do Covid-19, esse vírus que acaba paralisando todo o planeta, toda a economia mundial. Bom, e aqui diariamente nós trazemos alguns convidados, pessoas, colegas de profissão, jornalistas ou não, para debater essa questão, para dizer como está o seu ambiente de atuação. Assim nós já fizemos com o colega jornalista, o Murilo Augusto, que está em Portugal, aliás, está em dificuldade porque não sabe quando pode retornar ao Brasil. Murilo que viajou o mundo todo ensinando futebol, idiomas, trabalhou com a gente, inclusive com o meu convidado nos canais ESPN. E hoje nós vamos a um outro lado do mundo, né? Onde essa pandemia está fazendo enorme estrago. Nós vamos conversar com o jornalista, meu amigo Conrado, na Flórida, dos Estados Unidos, nesta sexta-feira que é muito triste para todos nós. Olá, Conrado, prazer conversar contigo, boa tarde. Vamos ajustando aqui a câmera. Tudo bem? Tudo bem, Isabela? Grande abraço, obrigado aí pelo convite, por essa conexão contigo, especialmente com os seus seguidores. Tá tudo bem, na medida do possível estamos bem sim. Como é que vamos? Nós aqui no Brasil estamos também vivenciando esse momento de extrema dificuldade, jamais imaginado, né, Conrado? Porque talvez se passasse na cabeça de todos nós que para colocar toda a humanidade em isolamento haveria uma terceira guerra mundial, mas não um vírus, né, que inicialmente foi tratado como uma gripe. E a gente até entende um pouquinho porque não se conhecia e até agora não se conhece muito bem quais os males e os prejuízos que esse vírus pode causar. Bom, mas eu estou aqui no estado de São Paulo, em Bragança Paulista, e você está onde, hein, Conrado Juliette? Eu estou em Coconut Creek, é uma cidadezinha pequenininha na Flórida, no sul da Flórida, como referência assim de cidades mais conhecidas. Eu estou a aproximadamente 60 quilômetros de Miami, 40 e poucas milhas de Miami, que é um polo super turístico. Para quem já veio aqui para a Flórida, para os Estados Unidos, a gente fica exatamente no meio do caminho entre Miami e Orlando. Então a gente vem para os parques em Orlando, desce em Miami, pega o carro e sobe. Eu estou no meio do caminho. Daqui até Orlando, mais ou menos 2 horas e meia de carro, 3 horas. Já é o começo do caminho de quem sai ali de Miami, Isabela. Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Conrado Juliette de 2012 a 2015, aliás, me deu uma grande oportunidade de conhecer e desbravar um mundo novo nos canais ESPN, uma emissora norte-americana que está no Brasil há um pouco mais de 20 anos, inicialmente na rádio ESPN, depois ingressando na televisão, e eu sempre, quando posso, agradeço ao Conrado. E o Conrado, naquela oportunidade, além de estar no microfone, passou por outras emissoras também, além da rádio ESPN, os canais ESPN, o Conrado depois acabou sendo responsável pela equipe de esportes, o gestor na oportunidade. Deixando os canais ESPN, você foi para os Estados Unidos. Fazer o quê? Inicialmente trabalhando com um clube de futebol, é isso? Essa foi uma das primeiras oportunidades, né, Isabela? Assim, eu vim com a Thalita, né, que você também conhece, a minha esposa. A gente entendia que era um momento de uma mudança de vida mesmo, de experimentar alguma coisa diferente. A gente sempre teve muita vontade de buscar também o idioma, né, de ter o inglês de uma maneira mais fluente. Nós chegamos aqui em março de 2018. Pedi demissão da ESPN em fevereiro de 2018, no final de janeiro, fevereiro, acertamos as coisas e viemos para cá. Sinceramente, não vim com um plano muito claro. Venho para cá e vou trabalhar com isso. Então fiz de tudo um pouco, assim, né? E as oportunidades foram aparecendo. Dentre elas, através do Amoroso, né? Um amigo que nós fizemos lá no tempo de ESPN, que foi muito tempo comentarista da ESPN. O Amoroso disse, cara, você está indo para Boca Raton, porque foi a primeira cidade que eu morei, né? Eu joguei lá no Boca Raton, encerrei minha carreira lá, eu vou te apresentar o presidente, é um brasileiro, é um cara super legal e tal, e foi aí que os caminhos se encontraram. E no primeiro momento eu trabalhei na comunicação desse time,
é um time super tradicional aqui na Flórida, joga a 4ª divisão dos Estados Unidos. E daí a gente foi trilhando assim, encontrando caminhos, experimentando coisas que eu nunca imaginei que eu ia experimentar. Um dos motivos de ter vindo para cá foi a vontade de me aproximar do futebol americano, que é um esporte que eu me apaixonei mesmo. Acabou que eu tive a oportunidade de narrar futebol americano para a NFL, né, para o NFL Game Pass no Brasil. Já são 2 temporadas que eu venho fazendo isso. Nunca imaginei ser narrador na minha vida, Sabela. A gente conviveu muito tempo na redação. Você sabe disso. Nunca achava que era uma coisa assim, praticamente. Distante. Mas o meu sonho era trabalhar com a NFL. E quando eu recebi o convite através de um amigo em comum, eu tinha entendido que era para ser repórter, e na hora eu falei, quero, tal. E aí o rapaz que me contratou na época, até uma história legal, falou assim, tá bom, legal, então me passa alguma coisa sua narrando. Aí eu travei, falei, meu Deus do céu, e agora? Porque até então eu tinha entendido que era para ser repórter, né? Aí eu fiquei dividido entre o que eu faria, ó, se o meu cachorro interromper a conversa aqui, é porque ele está distraído nesse momento. Daqui a pouco eu mostro ele para vocês aí. Sem problema, claro. E agora, o que eu falo? Aí eu falei a verdade, eu disse, né, pro cara, olha, eu nunca narrei na minha vida. Mas aí eu falei uma mentirinha. Eu disse assim, mas eu sempre quis narrar. Essa era uma mentirinha. Comecei a narrar e, rapaz, me encontrei. Me apaixonei. Isso é uma coisa que eu adorei. Depois disso veio o convite do DAZN. Estava começando a estabelecer no Brasil, com uma sede aqui nos Estados Unidos. Aí passei a narrar futebol, que era uma coisa mais do meu convívio. Para quem não tem, deixa eu te interromper um pouquinho. Deixa eu te interromper um pouquinho. Para quem não tem tanta intimidade com o DAZN, queria que você explicasse que é uma empresa de streaming que transmite esporte em todo o mundo, né? Que até agora pouca gente sabe que isso não é uma emissora brasileira. Aliás, ela está e não está aqui no Brasil. Gostaria que você falasse rapidamente sobre isso e emendasse o seguinte. Como é que vocês estão fazendo nesse momento em que as competições praticamente estão paralisadas? Qual é o conteúdo da DAZN nesse momento? Legal. Sabelo, o DAZN é um serviço de streaming, como você bem falou, é uma empresa inglesa, uma empresa estabelecida em Leeds, que fica no norte da Inglaterra, para cima da capital Londres, mas é uma empresa global, é uma marca que já estava em alguns países de maneira muito forte, Japão, Alemanha, Espanha, Itália, além de ser detentora de direitos de muitos campeonatos, de muitas propriedades, também faz parte até, por exemplo, da organização de alguns campeonatos. Por exemplo, na Itália, Série C, Série B, toda pertence ao DAZN, que naquele momento estava começando a entrar no Brasil. No Brasil, chegando com Copa Sul-Americana, Série C, além das propriedades internacionais, francês, italiano, depois, num acordo com a ESPN, parte da Premier League, enfim, o portfólio foi crescendo, mas assim, a maneira mais simples de traduzir o que é o DAZN é, no esporte, ser uma forma de você consumir, como a gente hoje está assistindo filme e série, como você tem o Netflix, a Amazon, agora também no esporte, né? Eu falo agora, já é uma coisa que está se estabelecendo nos últimos anos. Respondendo a sua segunda pergunta, é um período muito difícil, né? Porque a base do DAZN é o esporte ao vivo, o slogan do DAZN é mais esportes ao vivo que em qualquer outro lugar, mas assim, ao mesmo tempo ele tem uma outra característica que já tinha e que nesse momento está reforçada, que é de vídeo on demand. Então tem uma biblioteca de filmes muito legais, filmes obviamente relacionados a esportes. Os próprios jogos que foram transmitidos estão ali, além de alguns outros conteúdos que estão sendo produzidos, e desde o início dessa semana a gente começou a narrar jogos que nós já narramos no DAZN, nós estamos fazendo novas narrações. Então ontem, por exemplo, eu narrei Bahia e Nacional. Foi uma vitória na Sul-Americana, cachapante do Bahia, 3-0. Hoje vai ter o jogo da volta, fim de semana vai ser transmitido e narrado de novo o jogo que o Flamengo foi campeão da Recopa Sul-Americana. Então a ideia é pegar os grandes jogos do acervo e narrar de novo para colocar um contexto. A Globo, inclusive, nesse final de semana, no domingo, está prometendo a transmissão, vai fazer da conquista do Mundial do Brasil diante da Alemanha em 2002. Né? E os canais que nós conhecemos também no Brasil estão fazendo isso. Há uma dúvida apenas, né, se não tira um pouco da emoção, porque a emoção daquele momento certamente não é a emoção de uma transmissão ao vivo, né, com o narrador no estúdio hoje, sabendo o que aconteceu, e até, de certa forma, eu gostaria que você comentasse isso,
ficando um pouco constrangido, porque vai gritar um gol, mas não vai gritar o gol como se estivesse naquele determinado momento, né? Para não parecer alguma coisa, né? Eu tive duas situações nessa semana. Eu narrei jogo de domingo a quinta-feira. O primeiro jogo que eu narrei foi um jogo que eu tinha narrado. Então, foi muito louco reviver, que foi um Juventus e Milan da Copa Itália desse ano. Então, foi diferente. Porque em nenhum momento a gente mente, óbvio, seria brincar com, subestimar a inteligência do consumidor. A gente não está falando... Então eu digo, hoje eu estou aqui, dia 9 de abril, dia 10 de abril, tá? Nós estamos contando o jogo do dia 12 de fevereiro, que foi o caso de ontem, do jogo do Bahia. Então, assim, é um misto de o contexto da época. Olha, esse time estava nesse momento, vou usar um exemplo que está muito vivo ainda na minha cabeça. Ontem eu narrei o Bahia, que chegava de um momento muito complicado, tinha sido eliminado da Copa do Brasil pelo River, uma derrota inesperada, tinha perdido o clássico para o rival, para o Vitória, na Copa do Nordeste. Então, era um jogo, se não ganhasse, o Roger Machado podia cair. Então, você coloca em contexto. Ó, isso era o que estava acontecendo na época. Vai contando o que está acontecendo ali no jogo, mas ao mesmo tempo dizendo, ó, hoje o Bahia anunciou que o seu CT está sendo utilizado como hospital de campanha na luta com o coronavírus. Olha que legal, a torcida do Bahia fez uma atitude agora de você arrecadar dinheiro para os ambulantes que não estão trabalhando na Fonte Nova. Então, você fica num pulo no passado e no presente. Agora, você consegue se preparar para o gol. Eu não assisti ao jogo antes de narrar. Eu sabia que o Bahia tinha vencido, mas eu não assisti. Também para ter uma outra surpresa para mim, para ser um pouco mais espontâneo. Não, por mais que você tenha feito o jogo naquela oportunidade, foram tantos jogos transmitidos que não se tem na memória viva o minuto daquele gol, a não ser que você pesquise outra vez o que você disse que se negou a fazer, né? E como narrador, por exemplo, o jogo de Juventus e Milan, eu tinha um comentarista comigo, que era o Bruno Cardoso. Então eu me preparei muito mais em relatar, em informar, né, em posicionar essas coisas. Você também é narrador, você sabe muito bem disso. Já na segunda narração que eu fiz, eu já comecei a olhar um pouco mais de, então essa mexida fez o time jogar assim, por isso que as coisas fluíram mais. Então, eu tento me colocar junto com o cara que está vendo comigo. Não tem essa coisa de, eu narrador. Não. Você viu isso aqui? Reparou nisso aqui? Olha isso aqui que aconteceu. Então, é uma forma da gente se entreter junto, sabe? Eu acho que é uma alternativa muito boa. Se eu estivesse no Brasil, certamente eu estaria vendo o Penta, porque esse tem uma outra coisa legal que você brinca com o seu telespectador, né? Onde você estava nesse dia? Aí você começa a lembrar, nesse dia eu estava em tal lugar. Então eu acho que é uma forma da gente ajudar mesmo, matar a saudade junto, porque todos nós estamos assim, morrendo de saudade do esporte, né? E é uma recordação positiva em meio à tensão que praticamente todos nós vivemos, bombardeados diariamente aí pelos números, né, de mortes, de pessoas infectadas. Eu comecei esse vídeo aqui dizendo que hoje nós estamos com praticamente 1.000 mortes no Brasil, né, no 101º dia. Onde você está nos Estados Unidos, hoje é o pico, né, dessa pandemia, Nova York especialmente, e outros continentes também gerando mais preocupação, principalmente o continente africano, né? O Conrado, nós estamos com o Conrado Giulietti, que é jornalista, é repórter, uma vez repórter, sempre repórter, é narrador agora e também faz uma emissora de rádio onde você está. Ela fala especialmente para brasileiros ou não? Sim, é uma rádio para a comunidade brasileira, é a nossa Rádio USA. Até convido a todos que estão aqui na sua audiência para dar uma conferida no Facebook, Nossa Rádio USA, Instagram, @Nossa Rádio USA. Ela é uma rádio baseada em Boston, onde nós temos a maior comunidade brasileira aqui dos Estados Unidos, e também com 2 frequências aqui na Flórida, que é o segundo lugar de maior concentração de brasileiros. Eu acho, Sabela, nós estamos passando por um período à parte, a luta contra o coronavírus, do censo americano, censo norte-americano. E a gente tem a expectativa aqui que depois que os números forem depurados, a Flórida vai passar Boston, Massachusetts, né, como um todo, em relação ao número de brasileiros presentes por aqui. Mas, enfim, são 2 centros de muita presença do brasileiro, né? Tanto a Flórida quanto Massachusetts. Então, é uma rádio de programação popular, de jornalismo, de esporte, de música, de fé também.
e que tem uma audiência muito legal dentro da comunidade brasileira. Então, esse período todo eu estou destacado para a cobertura jornalística. Ela, evidentemente, é online, como todas as rádios do mundo hoje são, mas ela transita em qual estação? Ela em qual frequência? Então, em Boston é 1260 AM, e o AM em Boston bomba mesmo, é muito forte, até porque são 5 anos já lá naquele mercado. Ela já tem uma presença muito forte de mercado, comercialmente, inclusive. Aqui na Flórida nós estamos ainda no segundo ano, ainda num trabalho de conquista, mas é a única da Flórida que é rádio de dial, né? Rádio física. Aqui são 2 dials, 1400 no AM e 107,1 no FM, além de aplicativo, enfim, da distribuição digital desse som, né? Mata a curiosidade, porque aqui no Brasil nós tivemos praticamente o sepultamento, tristemente, né? Eu acho que você compartilha também dessa ideia do rádio AM. Porque nós somos pessoas que, claro, temos colegas que viveram as décadas de 50, de 60, de 70, nós vemos um pouquinho depois, ainda pegamos emissoras de rádio de potência, Rádio Globo, Bandeirantes. Aqui elas estão se reinventando, como Jovem Pan, Bandeirantes, transmitindo aí, fazendo rádio como imagem, o que está dando um fôlego também para as emissoras de rádio. Mas, infelizmente, se abandonou a amplitude modulada. Qual é a qualidade do rádio AM nos Estados Unidos? É como nós conhecemos aqui ou não? É fantástico, Sabela. É fantástico. Isso foi um dos impactos que eu tive. Eu sou um apaixonado por rádio, como somos, né? E do som, inclusive, do AM, que eu acho que é uma coisa que a gente cresceu, então fica muito marcado. Aqui na Flórida, ainda mais, que nós temos, aqui nessa região onde eu estou, no sul da Flórida, tudo plano. A cidade aqui onde eu vivo, a região onde eu vivo, não tem prédio. Os prédios, eu não estou falando de Miami, tá? Eu estou falando aqui mais do nosso interior. Os prédios, eles estão mais próximos ao litoral, mais próximos à praia, e eles têm uma limitação de 4, 5 andares, eles não são muito altos. Então o som, ainda com a propagação do mar, ele espalha, entra limpinho, mas acima de tudo o americano ainda tem muito hábito de consumo no rádio. O rádio esportivo americano é muito forte mesmo, e eu não falo só de transmissão não. O rádio é tido como um veículo de credibilidade. Então, assim, uma das coisas que eu passei a fazer quando cheguei há 2 anos para aprender inglês, para melhorar o meu inglês, foi ouvir rádio. Me viciei. Ouço todos os dias, sei os comunicadores, gosto porque eles têm uma linguagem que eu acho que a gente perdeu um pouco no Brasil, que poucos caras ainda fazem, que é um rádio opinativo muito forte. Ele é menos numeroso de repórter e de vozes e mais um show de um cara que tem uma palavra muito forte que as pessoas param para ouvir. Isso em várias emissoras. E o conceito, que é aquele que nós vivemos juntos, que nós tentamos implementar, acho que tivemos sucesso durante um período, mas encontramos as nossas dificuldades aí no Brasil, que é o conceito de rede. Aqui é muito forte. Então você tem grandes emissoras como Fox e ESPN no rádio, espalhando o seu sinal para rádios locais, com os momentos de emissora local e com os momentos de emissora nacional. Você está falando aí com o Conrado Juliette, com quem nós estamos conversando, ele está na Flórida, nos Estados Unidos. Tiago Simões, nosso colega também, está nos canais ESPN, deve estar sentindo muita falta da NHL dele, né? O Bruno Rota, que é um grande sonoplasta, técnico de som, enfim, figuraça também, deu uma passadinha por aqui. E eu queria agora tocar com você nesse problema que nós estamos vivendo. Em que momento, Conrado, você sentiu o governo chamar a atenção, o governo norte-americano, para a chegada de um vírus? Em que momento? 1 mês. Nós vamos completar 1 mês agora, nesse fim de semana. Eu me lembro de assistir na televisão o Donald Trump convocando a rede nacional para mudar aquilo que tinha dito mais ou menos à época da visita da comitiva brasileira aqui, né, do presidente Jair Bolsonaro, para dizer, gente, é sério, para dizer nós vamos ter problema, para dizer nós precisamos agora criar algumas atitudes, e naquele momento, e aí eu tenho fugido muito da discussão política, que eu vejo muito quente aí no Brasil, mas que aqui nos Estados Unidos ela é também muito clara, porque aqui de fato é bipartidária, né? Democratas e republicanos, é ano de eleição aqui para a presidência, mas eu acho que nesse momento foi a hora que eu percebi, opa, se ele está dizendo errei, vamos voltar atrás,
um líder mundial, e aí você goste ou não do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos é um líder mundial, quando ele chamou a atenção, eu me lembro, estava com a minha esposa aqui na sala assistindo a Thalita, a gente começou a procurar os nossos familiares para dizer, olha, vocês vão passar a ouvir notícias aqui da gente de que o negócio está sério. Então, se preparem, nós estamos bem, nós vamos tomar cuidado. E eu me lembro, na época, da reação das pessoas no Brasil, de, não, mas calma. E à medida em que o tempo foi passando, a coisa foi ficando séria. Em quarentena, Sabela, ou seja, ficando o máximo de tempo dentro de casa, já são 3 semanas. 3 semanas que nós estamos aqui. Eu faço muitas das coisas remotas. Mas você fala da cidade onde você está ou da Flórida, por exemplo? Da região. Aí vale um pouco do contexto da característica. O governador da Flórida, inclusive foi muito criticado por isso, só na semana passada, na sexta-feira, emitiu finalmente o tal do shelter in place, a ordem de se abrigar em casa e do distanciamento social. Mas os condados que formam as regiões aqui, ou seja, um conjunto de cidades, como por exemplo, onde eu vivo é um condado de Broward, aqui para cima, Palm Beach, mais para baixo, Miami, é o condado de Miami-Dade. Os condados têm a autonomia de sim decretarem o seu isolamento. Isso foi acontecendo à nossa volta. A nossa cidade, Coconut Creek, foi uma das primeiras. Então, impacto. Eu saio para passear com o meu cachorro 2 vezes por dia, no mínimo, eu e a Thalita. E tem um parque logo aqui ao lado, que é um local que a gente vai para que ele fique solto, faça as necessidades. E aí, há 3 semanas, esse parque está fechado. A prefeitura fechou e ninguém pode entrar. Nos primeiros dias, apesar do anúncio de parque fechado, todo mundo entrando. No 4º, 5º dia, começou a ter a viatura de polícia. Aí que são essas pequenas coisas que fizeram a gente, opa, temos que parar mesmo, o negócio é muito sério. Aí há uma estimativa de quanto tempo esta pandemia, o pico nos Estados Unidos vai levar? Em quanto tempo vocês terão, não digo retorno à normalidade, porque como à medida que a população vá também sendo infectada, isso vai acontecendo pelo menos com 50% das pessoas, né? Isso vai levar talvez até os próximos 6 meses. Mas corre alguma informação de que vocês podem estar livres desse isolamento em junho, em julho? Só especulação, só especulação. Você começou falando uma coisa que eu acho importante. Eu acho que o que mais nos deixa preocupado é o desconhecimento. É claro que a ciência agora está entrando em campo, fazendo todos os testes possíveis, procurando vacinas, mas é muito da especulação. O que a gente sabe, o pico de casos vai acontecer a partir da 2ª quinzena de abril, ou seja, a partir da próxima semana. Isso para a gente aqui nos Estados Unidos. Que é a previsão também aqui no Brasil, principalmente nos estados de São Paulo, do Amazonas, do Ceará, né, e do Rio de Janeiro. Então, o finalzinho de abril, 1ª quinzena de maio. Isso. Aqui, Massachusetts fala exatamente no período que começou hoje, de 10 a 20 de abril. Aqui a Flórida fala um pouquinho mais para cima, para o começo de maio. Então, entre 15 de abril e 5 de maio é uma data estimada, mas é tudo na base da estimativa, um pouco de especulação. O governador ontem aqui, que eu achei de uma responsabilidade grande, o Ron DeSantis, disse assim, olha, talvez a gente volte com as escolas em maio, porque ninguém com menos de 25 anos está morrendo. Então, não é uma ameaça para as crianças. Aí a CNN, uma das principais redes de televisão aqui, caiu de pau nele, mostrando não. Inclusive, no seu estado, já 4 crianças morreram. E levam para casa. E levam para casa. Levam para casa. Todos os aspectos que podem envolver. Então a gente não sabe. De verdade, a gente está vivendo dia após dia, aprendendo e respeitando aquilo que as autoridades sanitárias têm passado. Conrado Juliette está conversando comigo, ele está lá na Flórida, nós estamos fazendo aqui um bate-papo para mostrar um pouquinho como está sendo a vida dele, né, que é comunicador, é jornalista de uma emissora de rádio e também da DAZN, que é um serviço de streaming que transmite eventos esportivos. Conrado, nós nascemos ouvindo dizer que no Brasil nós temos um serviço de saúde péssimo em todas as circunstâncias. Talvez esta não seja uma verdade inteira. E aí eu quero justificar porque eu queria o seu depoimento de um país que não há serviço médico gratuito. Eu acho que todos nós aqui estamos agora observando de que pelo menos
aqui qualquer cidadão é atendido. Até minha esposa trabalha na área médica, ela diz, espera um pouquinho só, mas no SUS você chega sem marcar, sem agendar, você pode demorar 2 ou 3 horas, você é atendido, você faz exames de média e alta complexidade, tem o resultado desse exame e volta e se consulta com o médico. Nos Estados Unidos é assim? Não, de forma alguma. É caríssimo o sistema. A gente passa a valorizar o que o Brasil faz em relação ao SUS, que é um modelo, inclusive, adotado na Inglaterra, por exemplo, que veio de inspiração do NHS, né, da Inglaterra. A questão é que nós não temos capacidade de atender a alta demanda. Aí nós poderíamos nos perguntar, por que essa demanda é alta no Brasil? Porque ainda tem muita gente que vive sem o mínimo de condição básica de saúde, né, de estrutura, de infraestrutura, e isso causa doença. Porque nós temos uma cultura de, com qualquer dorzinha, procurar o médico. Talvez porque você pode se sentir atendido, talvez porque isso pode te gerar um atestado e você não precisa trabalhar. Enfim, são várias as razões que levam a isso. Aqui é exatamente o oposto e é muito assustador, para ser bem sincero. Nós não temos planos de saúde aqui. Nós já passamos por alguns momentos em que nós precisamos, que a gente teve que utilizar. A gente continua, obviamente, cuidando da saúde. E aqui você acaba aprendendo, Sabela, também a cuidar um pouco da sua imunidade. Tanto que você vai numa farmácia aqui, são 2 grandes redes, o pessoal que viaja para os Estados Unidos adora, porque parece um shopping center. Você comprar vitamina, são as prateleiras com aquelas embalagens brilhantes, maravilhosas, porque é um tipo de automedicação, que é uma forma de você evitar, de você não ter que ir ao médico. Se você for ao médico, nesse momento, se eu entrar em qualquer hospital aqui, eu vou ter todo o cuidado do mundo. Eu vou ser atendido sem que me perguntem um A. Se eu sou brasileiro, americano, de qualquer nacionalidade. Durante esse atendimento, em algum momento, os meus dados vão ser preenchidos e a conta vai chegar. E quando a gente fala de conta, eu vou te dar um exemplo de família, então. A minha esposa, Thalita, há 3 meses sofreu uma fratura. Um acidente, ela estava chegando em casa, descarregando o carro com as compras, ela virou o pé. Não foi, graças a Deus, uma fratura séria, mas ela teve a mesma fratura do Neymar. Só para você ter uma ideia, aqui no ossinho, aqui do lado, assim, ó, do pé. Mas precisou de atendimento. Precisou de atendimento. Nós fomos a uma clínica particular, não fomos a um hospital, que é uma clínica barata, né? Barata. Não vamos nem falar de conversão, porque... mas é uma clínica de primeiros atendimentos, de primeiros socorros. Ela fez o raio-x, foi detectada a fratura, e a partir daquele momento, o médico que atende, que é um médico geral, disse, olha, você agora precisa procurar um ortopedista. Foi dedicada, nós começamos a ligar para os ortopedistas conveniados a essa clínica, e assim, o primeiro atendimento com os exames estava na casa de $4.000. Primeiro atendimento. Então foi uma coisa assim desesperadora. Nós estamos trabalhando, batalhando e não temos essa condição de colocar $4.000. Não vou nem fazer a conversão para não chorar, né? Aí, conversando com amigos, muitos brasileiros que moram aqui há mais tempo, nós conseguimos ser atendidos por um especialista brasileiro que trabalha aqui e que, enfim, conseguiu nos fazer um preço que fosse mais dentro dos nossos parâmetros. Mas ele disse, o primeiro exame que ele fez nela, ele pediu para que ela mexesse os dedos do pé e perguntou se ela tinha dor. Ela falou não. Ele falou, olha, agradeçam aos céus, porque se houvesse uma lesão de ligamento, eu não poderia mexer, você precisaria de uma cirurgia e nós estamos falando de, no mínimo, $60.000. Aí, meu amigo, eu ia colocar um rim à disposição aí para ver se a gente conseguia fazer uma troca aí. Mas graças a Deus está recuperado. Que bom, que bom. Conrado, então talvez isso acabe explicando um pouquinho a incidência maior de mortes entre negros nos Estados Unidos. Porque se a pessoa não tem condições de ir ao médico, ir ao hospital, por isso que você está relatando, ela fica com aquela dor dela, ela fica com aquela doença dela, e no momento em que vem um vírus como esse, sem imunidade, que é o que você tocou no assunto, a pessoa acaba indo a óbito, né? Isso. Então me parece que a população pobre e negra, nesse momento, está levando uma desvantagem muito em função da falta de atendimento hospitalar que vocês estão relatando aí, né? Sim, existem alguns planos
um plano específico, né? Foi criado pela administração anterior, o Obamacare, né, que é um plano voltado justamente para a população mais pobre, mas um plano que foi praticamente dizimado pelo atual governo. Então, sim. Agora, acho que é um ponto importante para a gente falar, né, Sabela? Porque eu tenho dito isso muito nas minhas comunicações com o pessoal aqui, com amigos e no rádio, né, que é uma forma de propagar a mensagem. Esse auxílio que foi aprovado na semana passada pelo governo americano de 2 trilhões de dólares, é o maior pacote depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, ele é voltado também para hospitais. E hoje, nós inclusive trouxemos essa notícia porque ontem foi dito isso no pronunciamento da Força Tarefa da Casa Branca, ficou claro que os hospitais que estão se beneficiando desse pacote, eles não podem mandar contas surpresas, que é algo muito característico para as pessoas que forem tratadas da Covid-19. Então, por que eu estou falando isso? A preocupação é, não vá ao hospital se você tiver sintoma de gripe. Porque, assim como aí no Brasil e em outros países, não há leitos suficientes, não há capacidade de atendimento para tanta demanda. Agora, se você sente algum problema respiratório, que pode ser um sinal de que o seu pulmão está afetado, você deve ir sim ao hospital. E essa conta não vai chegar. O governo vai pagar para você. Porque imagina como imagem, e você sabe quanto o americano se preocupa com a imagem, se um hospital desse for revelado que está enviando contas para quem se curou do coronavírus. Então isso não vai acontecer. Ô Conrado, queria agradecer o teu bate-papo aí com a gente, né? A gente tem, ainda mais radialista e jornalista, a gente tem conteúdo aí para ficar conversando aí muito bom, tempo, né? É bom, é ótimo, principalmente rever os amigos e ouvir de quem está distante, mas ao mesmo tempo perto, porque a tecnologia favorece hoje em dia o que está acontecendo naquela localidade. Então, um grande abraço a você, obrigado aí pela compreensão, por dedicar um tempinho aqui para nós, e a gente volta a se falar. E que você seja muito bem sucedido, muito feliz com a sua esposa aí. Um filhinho, que é um cachorrinho, ou tem mais? Vou mostrar ele aqui, ó. Por enquanto é só o canino. Luigi, olha ele aqui, ó. Olha ele aí. É famoso. Qual é o idioma que ele fala? Não, esse veio de Praia Grande. Esse é legítimo. Esse é um legítimo vira-lata. Nós trouxemos quando viemos para cá, mas ele já late em várias línguas. Ele é chato em algumas línguas às vezes, viu? Sabela, obrigado demais, valeu, foi muito gostoso esse papo. Um abraço para todo mundo que acompanhou aí nas suas redes sociais. Estou à disposição, quem quiser falar comigo, @Conca, Instagram, Twitter, CONKA. Estou aqui à sua disposição, obrigado e valeu, viu? E um beijo para a Thalita também, tá bom? Pode deixar, será dado. Um abraço, Conrado. Valeu, Sabela, um abraço. Conrado conversando com a gente aqui, nesse bate-papo. A gente vai estar fazendo isso nos próximos dias. Aliás, eu já quero dizer que amanhã, sábado, estamos na Semana Santa, eu vou receber ao 12:30 o Fabiano Pires. Fabiano Pires é um músico muito bacana aqui da região de Bragança Paulista, é cavaquinista, mas acima de tudo é músico. Fabiano tem um estúdio de gravação. Fabiano hoje é do time de cordas da Mocidade Alegre, uma das escolas de samba de São Paulo e do Brasil mais importantes, referência à mocidade em organização. O Fabiano também tem aí o seu lado solidário, porque ele preside a Vila São Vicente de Paulo, que é uma instituição aqui de Bragança Paulista. Então, 12:30, eu recebo o Fabiano Pires. Ele vai tocar, ele vai conversar comigo, vai falar desse momento, evidentemente, vai falar também de carnaval. Como será, né, o carnaval pós-Covid-19? Aliás, como será a vida pós-Covid-19? Não é, Léo? E o Fabiano Pires vai estar com a gente, então, nesse horário, 12:30 deste sábado. Às 6 horas da tarde, eu recebo na jornada dupla o Antônio Carlos Gomes. É colega também de comunicação. O Antônio Carlos Gomes vai dar dicas para você, em tempos de coronavírus, como você pode turbinar a sua rede social. Rede social que hoje não serve apenas para o lazer, mas que também é fonte de receita para muita gente. A gente está vendo aí os artistas fazerem vídeos de 2, 3 milhões de pessoas, né, arrecadando dinheiro também, porque são ferramentas que o YouTube, por exemplo, disponibiliza, né? Nesses últimos dias vimos alguns fazendo, e o Antônio Carlos Gomes vai dar algumas dicas para você às 6 horas da tarde de amanhã. O Antônio Carlos, ele tem também uma veia humorística,
Ele, quando eu fazia um programa de rádio em Bragança Paulista, na Rádio Bragança AM, o Antônio Carlos, uma vez por semana, contava algumas piadas. Eu não sei se naquela época eu não era muito alegre, né? Que eu demorava um pouquinho, a ficha demorava um pouquinho para cair. Mas ele certamente vai nos fazer sorrir amanhã também. Então, gente, forte abraço, muito obrigado para você que está vendo pelo Instagram, para você que está vendo também pelo Facebook, na postagem que nós vamos fazer. E qualquer sugestão de tema, mande para a gente aqui pelos meus canais, pelas redes sociais, tá legal? Você pode conversar comigo, a gente está agendando mais bate-papos para prestar serviço, para levar um pouquinho de entretenimento, de lazer e, acima de tudo, também de muita informação, tá legal? Bom finalzinho de Sexta-feira Santa para quem é cristão e a gente volta a se ver neste sábado a partir do 12:30 com Fabiano Pires aqui no meu canal pelo Instagram. Até lá!